Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. E hoje nosso canal repleto de informações. Mais uma vez, como eu informei para vocês, a gente está em trânsito, está de viagem, né, indo para Montevidéu, no Uruguai. E mesmo assim a gente não vai deixar sem conteúdo aqui no nosso canal. Hoje no nosso editorial, a gente vai mostrar para vocês uma cena aqui que chamou muita atenção. Muitos se perguntam, né, da diferença de popularidade entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual presidente da República. Isso não é à toa, né? E as comparações também, inclusive com as primeiras damas, é inevitável, Michele e Janja. Enquanto Bolsonaro faz sua recuperação no hospital, a primeira-dama surpreendeu a todos com um ato que chamou muita atenção e está viralizando nas redes sociais. E a gente vai mostrar isso para vocês aqui no nosso editorial. Hoje também é dia de aniversário, mas de um evento muito significativo para o povo brasileiro. E quem fez questão de relembrar foram ministros do próprio governo Lula. A gente vai mostrar para vocês qual é essa data tão memorável que a gente precisa comemorar. E eu não estou falando da Sexta-feira da Paixão, eu estou falando de um evento político que aconteceu e que o próprio governo Lula rememora, tá bom? Também vamos falar de espionagem. Pois é, vamos entender um pouquinho mais o que está acontecendo. Vocês sabem que o Brasil, ora sim, ora também, entra em algum conflito diplomático. A última foi a do Alexandre de Moraes, que entrou num conflito diplomático desnecessário com a Espanha. Também teve o Lula, né, fornecendo aí asilo diplomático para uma condenada por corrupção. O Brasil se tornou o Brasil da impunidade. Mas agora a gente está com um problema onde o próprio diretor da ABIN teve que ser convocado para prestar esclarecimento. Foi um depoimento que demorou mais de 5 horas e envolve um conflito diplomático. Enquanto isso também, né, o Lula foi detonado nas redes, né, e nos jornais internacionais devido ao asilo político concedido a Nadine, né, a mulher do ex-presidente lá do Peru, que foi condenado por corrupção por causa da Odebrecht. O Brasil não cansa de passar vergonha. Tudo isso é tema do nosso editorial. Então, te agradeço por estar aqui com a gente. E vocês estão vendo que a gente está num ambiente aqui hoje diferente, né? A gente está aqui trazendo conteúdo para vocês. Então, vou ter que ser um pouquinho pidão para vocês. Bora lá. Nossa meta é chegar o mais rápido possível a 2 milhões de seguidores. Então, peço a você que curta, compartilha, inscreva-se no canal para a gente continuar trazendo informação de qualidade para você, tá bom? Mas bora começar? Vamos entender tudo que está acontecendo? Vamos lá, pessoal, vamos começar com a matéria do jornal Metrópolis, tá bom? Matéria do Paulo Capelli. É o seguinte, enquanto a gente faz comparações, a questão até da popularidade da atual primeira-dama, da Janja, que as últimas pesquisas mostram que tanto Lula quanto a própria Janja caem na popularidade e muito. A Michele Bolsonaro esbanja simpatia. Vocês sabem que o Bolsonaro está se recuperando de uma cirurgia, né, decorrente da facada, que a própria esquerda faz questão de espalhar uma fake news falando que nunca houve a facada, né, correndo contra o que, sabe, a própria medicina mostra, né, ou seja, vários médicos já demonstraram, né, os efeitos da facada, mas enquanto aguardava apoiadores lá na porta do hospital, os apoiadores estavam aguardando, a Michele Bolsonaro não se contentou em ficar lá dentro, né, no conforto das salas de espera, desceu e foi fazer aquilo que ela já demonstrou que faz muito bem, foi orar com os apoiadores e cantar louvores, né, em graça ao ex-presidente da República. Acompanhe esse trecho, matéria do jornal Metrópolis, do Paulo Capelli. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sejam entre
aí, lembrando que é Sexta-feira Santa, né? É bem propício. E eu não sei se vocês perceberam, né? Junto com a Michelle Bolsonaro, estava aquela senhorinha, né? Que ficou conhecida, né? Por ter sido presa lá com a Bíblia na mão, lá nos eventos do 8 de janeiro. Então estava lá, junto com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Vamos lá, pessoal. Que data se comemora hoje? Se você falou Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa, você acertou. Mas se eu te perguntar que data política a gente comemora hoje, talvez você não saiba responder. Mas olha só que o ministro do Lula talvez saiba responder para a gente. Trago para vocês uma matéria do Poder 360, tá? Esse aqui, para quem não conhece, porque os ministros do Lula são pouco conhecidos, né? É o ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, o Paulo Teixeira. Pois é, o Paulo Teixeira relembrou uma data emblemática que entrou para a história do Brasil, que todo mundo queria que se repetisse agora, né? E eu estou falando para vocês de 9 anos do impeachment da Dilma Rousseff. Pois é, meu amigo, para você que não sabe, hoje completam-se 9 anos do impeachment da Dilma Rousseff. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que é o Paulo Teixeira, relembrou na última quinta-feira, ontem à noite, os 9 anos do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e declarou que o episódio foi uma injustiça histórica. Não foi, não. Ah, mas não foi mesmo. Injustiça foi o que fizeram com os brasileiros. Ele afirmou que a queda da Dilma foi uma, abre aspas, conspiração liderada, fecha aspas, pelo ex-presidente Michel Temer e pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que é do Republicanos. Para o ministro, o impeachment resultou em uma, abre aspas, ascensão da extrema-direita. E no agravamento da situação econômica do país, Dilma Rousseff foi condenada pelo plenário do Senado em 31 de agosto de 2016 sobre acusação de crime de responsabilidade fiscal. Pessoal, vamos entender alguns pontos aqui. O primeiro ponto, né? Parece que esse pessoal é desconexo da história, porque a economia estava na pior situação de muitos anos com Dilma Rousseff. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eles argumentam que foi a ascensão da extrema-direita. Cá entre nós, quem que era o vice da Dilma? O Michel Temer. Caracterizar aqui o Michel Temer como extrema-direita é piada ou não é entender nada de política. Lembrando que ele era o vice do PT. Quem elegeu foi a Dilma junto, né, com o seu partido. Esse é outro ponto que tem que ser levantado. E o Michel Temer, você goste ou não goste, foi um político que conseguiu começar a controlar as contas eletrônicas, as contas brasileiras, né, as contas públicas. Tanto é que o teto de gastos foi implementado pelo próprio Michel Temer, que foi destruído depois, assim que o Lula voltou à presidência. Não é à toa que o Brasil já tem anúncio vindo do próprio governo que nós vamos colapsar economicamente já em 2027. E aí, por fim, né? Como é que pode? O ex-presidente Bolsonaro está inelegível por ter dito que não acredita no sistema eleitoral. Tá bom, mas como que pode um ministro do governo Lula falar abertamente que não acredita no STF? Ou pior, que o Michel Temer é um golpista. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Foi o Michel Temer que indicou o ministro Alexandre de Moraes. Então, se o Michel Temer é um ministro golpista, Alexandre de Moraes é também um ministro golpista? Seria isso que os ministros do Lula estão dizendo? Então, assim, esse pessoal é desconexo com a realidade, né? A conta não fecha, a situação não bate, tá bom? Vamos falar de outro ponto aqui, pessoal. Olha só, matéria da revista Oeste. Idosa, presa pelo 8 de janeiro, divide cela com homicidas e traficantes. Eu preciso colocar a cena aqui para vocês da matéria da revista Oeste, tá? Essa aqui é a dona Dalgisa. Vocês estão vendo? Uma senhorinha debilitada ao extremo e agora, né, em cadeira de rodas. Vem cá, uma senhora de cadeira de rodas pode ser uma golpista?
pode ser uma pessoa extremamente perigosa para ficar presa durante 2 anos? Será que essa narrativa realmente condiz com a realidade? Esse é um ponto que a gente precisa pensar. Mas olha só, idosa presa pelo 8 de janeiro está dividindo cela com homicidas e traficantes. Não por muito tempo, porque é provável que os homicidas e os traficantes sejam liberados antes da dona Dalgisa. O Leonardo Sattler fez o seguinte comentário aqui nessa matéria da Revista Oeste. Alguém acredita que essa senhora da foto teria condições de dar um golpe de Estado? Vou colocar a foto para vocês novamente. Não, né? Dona Dalgisa, 65 anos, está presa 10 meses por conta de um protesto. Foi condenada a 14 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes correlatos. Ela divide cela com uma mulher que matou a própria filha e com uma traficante. Antes de ser presa, a Dalgisa trabalhava como voluntária em uma instituição que cuidava de idosos em Brasília. Dona Dalgisa não tem antecedentes criminais e, segundo a irmã dela, sofre de depressão profunda, já afirmou diversas vezes o risco, né, de atentar contra a própria vida, né? É o Brasil. Vocês veem, né? O Brasil da impunidade para criminosos, para corruptos, para bandidos, mas para quem protesta, as duras penas da lei. É aquele negócio que eu já falei com vocês. Se você manda em mim, é uma ditadura. Se eu mando em você, é a mais bela democracia, né? Vamos lá, pessoal. Temos um conflito internacional agora. Trago para vocês uma matéria do R7, né, da Record. Diretor da ABIN conclui depoimento de quase 5 horas sobre espionagem ilegal. Esse aqui é o diretor da ABIN, que eu estou colocando aqui a cena para vocês. Após quase 5 horas de depoimento, o diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia, deixou o prédio da Polícia Federal em Brasília, por volta das 20 horas desta quinta-feira. O ex-diretor adjunto, o Alessandro Moretti, continua sendo ouvido pela PF. Os dois são investigados no inquérito sobre um suposto esquema de espionagem ilegal a autoridades do governo do Paraguai, durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Alto lá, tá? A gente precisa entender isso aqui. Houve, né, no final de 2020, a determinação de que fossem abertos procedimentos de investigação. Esses procedimentos perduraram até o finalzinho de 2024, quando, né, o Santiago Penha, presidente do Paraguai, junto com outras figuras, descobriram que o governo Lula estava utilizando a ABIN para investigar, né, um possível acordo com a Itaipu Binacional que o governo Lula estava negociando. Depois da descoberta, o governo do Paraguai chegou a falar em romper relações diplomáticas. Falou que o governo Lula abria feridas de guerra, ou seja, relembrando-se a guerra da Tríplice Aliança, onde o Paraguai foi dizimado, né, encabeçado ali pelo Brasil, junto com a Argentina e o Uruguai, contra o Paraguai. Pois é, ele falou grave, né, de feridas de guerra. O grande fato é que o próprio Paraguai falou em não dar permanência ao acordo da Itaipu Binacional. Itaipu, que do lado brasileiro é alvo de polêmicas e mais polêmicas, né? É alvo de corrupção, é alvo de superfaturamento em contratos de publicidade, inclusive envolvendo figuras muito próximas ao governo, agora atualmente, mas realmente entra nesse conflito diplomático. O porquê que o diretor da ABIN do governo Lula está sendo ouvido por tanto tempo? Porque permaneceu a espionagem durante o governo Lula. E pode ser que o governo Lula, né, já queime um pouco mais a sua imagem, por além, né, de ser aqui o Brasil um símbolo, um retrato da impunidade, um retrato da corrupção escancarada, também seja um país considerado, né, um aliado não confiável. Porque o Paraguai é um aliado do Brasil. E um aliado espionando o outro passa a imagem para o resto do mundo que o Brasil não é uma democracia, que o Brasil, sinceramente, não passa credibilidade para ter aliados, né? E aí fica cada vez mais complicada a situação. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente vai comentar agora é uma publicação do Paulo Matias, tá? Paulo Matias, jornalista altamente conhecido aí, mandou o seguinte material para a gente. A autora de Harry Potter, J.K.
Rowling comemora a decisão da Suprema Corte Britânica sobre sexo biológico. Pois é, a autora do livro, né, o best-seller Harry Potter, ela é polêmica, ela se envolve em alguns pontos, né, da política e ela está pouco se importando se você vai comprar ou não o livro dela. Ela já foi muito clara. Só que ao contrário, enquanto a maioria dos artistas, dos escritores, dos músicos, é o que você viu do caso do Ira, né, que aqui no Sul teve inclusive alguns shows cancelados, sempre vão pelo lado da esquerda, a autora do Harry Potter está pouco se lixando e ela é uma ativista pró-direita. E aí a Suprema Corte Britânica entendeu o que os livros de história, os livros de biologia já nos diziam, né? Existem dois sexos, masculino e feminino. Ou você é homem ou você é mulher. Depende da forma que você nasceu. E isso foi muito comemorado pelas mulheres, porque havia lá no Reino Unido um questionamento muito grande, porque homens biológicos, né, ou mulheres trans, estavam entrando em competições. E aí, por questão biológica, eles têm uma predisposição física e muscular muito maior do que as mulheres. Então, os caras eram atletas pífios no segmento masculino, se tornavam trans, vestiam um vestido, iam lá e humilhavam as mulheres, né, do ponto de vista esportivo lá no Reino Unido, e estava acontecendo também no próprio Estados Unidos, né? A Suprema Corte reconheceu que não. Reconhecendo o sexo biológico, acabou com aquela discussão de banheiros unissex, acabou com toda aquela discussão, assim como também proibiu, né, que homens biológicos pudessem concorrer contra mulheres, principalmente no esporte. E ela comemorou, né? A J.K. Rowling se pronunciou nessa quarta-feira sobre a decisão da Justiça do Reino Unido sobre a definição legal de mulher baseada no sexo biológico. A autora da saga Harry Potter agradeceu ao grupo ativista For Women Scotland pela vida, né, pela vitória. Abre aspas, foram necessárias 3 mulheres escocesas extraordinárias e tenazes, com um exército por trás delas, para que o caso fosse ouvido pela Suprema Corte. Ao vencer, elas protegeram os direitos das mulheres e meninas em todo o Reino Unido. For Women Scotland, estou muito orgulhosa de conhecer vocês, escreveu em seu perfil nas redes sociais. Lembrando, né, que o meu ponto de vista é que é lícito você viver da forma que você escolher, tá? Eu respeito muito todas as pessoas que optam, né, em ter suas opções sexuais da forma que bem entendem. Eu, por exemplo, tenho muitos amigos que são homossexuais e a gente tem que respeitar. Agora, a gente tem que respeitar também o direito das mulheres. Isso é fato, tá? E aí é uma questão biológica. Eu sou mais forte do que a minha mulher. Eu não posso, se eu vestir um vestido, querer, por exemplo, brigar com ela e falar que é uma briga de mulher com mulher e tentar fugir da Maria da Penha, por exemplo. Então, eu sou contrário, né, à questão de isso está acontecendo. Eu, como advogado, vocês sabem que já vi muitos casos como esse, está acontecendo, né, de inclusive mulheres trans partirem para cima de mulheres aí e tentarem fugir da Lei Maria da Penha, ou partirem para questões aí também no esporte aí. Então, sou absolutamente contrário que isso aconteça, tá bom? Tá certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? A última matéria que eu vou trazer para vocês aqui é uma matéria que é uma publicação do próprio Ciro Nogueira, né? Que vem da Bahia Notícias. Ciro Nogueira diz que Lula está ultrapassado e que o centro e a direita elegerão 80% do Congresso, além do presidente, é claro, né? E aí ele faz a publicação junto com o Bolsonaro, dizendo 2026 é nosso. Ele escreve o seguinte: 2026 é logo ali e o nosso país vai voltar no rumo certo. Vamos deixar bem claro alguns pontos aqui. Parece simples, mas não é tão fácil assim. Nós teremos uma pressão muito grande, assim como aconteceu em 2022, por parte, né, do próprio sistema judiciário, né? Ou seja, tanto o TSE quanto o STF, a gente sabe, é público e notório, que terão uma participação muito grande no período eleitoral. Não é matéria minha, é do Paulo Capelli. Ele já deixou claro
que o STF já articula junto a governadores para que eles possam lançar os seus próprios candidatos, tá? Seus próprios candidatos ao Senado. Para quê? Para que possam proteger o STF. É fato que se a direita tivesse maioria hoje no Senado, ministros do STF provavelmente já teriam sido empichados. E é uma forma de blindagem do próprio STF. Então, como blindagem do STF, eles miram e focam o Senado para que o Senado não eleja a maioria, tá? Isso aí ficou público, ficou escancarado, que é uma medida que está sendo utilizada pelo próprio STF como forma de blindagem. Agora, uma coisa é certa, se depender de votos, é fato que a direita tem votos o suficiente para eleger, né, senadores de direita, se souberem escolher também, senão vão colocar outros Romários da vida lá. Agora a gente precisa entender alguns pontos, tá? Por exemplo, São Paulo. São Paulo dizem que é muito de esquerda, né, muito equilibrado. Vamos pegar as eleições municipais, por exemplo, e digo São Paulo não como estado, como cidade. Vamos pegar as últimas eleições em que Pablo Marçal participou. Nós tínhamos o Ricardo Nunes, que era um candidato do Bolsonaro. Nós tínhamos o Pablo Marçal, que era um outsider da direita também. E nós tínhamos o Guilherme Boulos, o menino, o pupilo do Lula. Pois é, todo mundo dizia que lá tem muita gente de esquerda, que era muito equilibrado. Você lembra que a diferença de votos foi desse tamanhozinho? Ou seja, Boulos, Nunes e Marçal ficaram quase empatados. Se você observar esse critério, quer dizer que tinham 60% dos votos vindos para a direita e só 30% dos votos vindos para a esquerda. Isso porque estamos falando de São Paulo capital, que é mais à esquerda. E o estado de São Paulo não é tão à esquerda assim. Ou seja, mostra que em São Paulo dá para eleger 2, Goiás eu nem falo, né? Eu tenho orgulho do meu estado e a gente sabe que ali tem 2 candidatos de direita garantidos para o Senado. Santa Catarina, Paraná, pois bem, a gente sabe que dá também. Ou seja, sim, é possível formar uma maioria de Senado, tá? Da direita, conforme explanou aqui o Ciro Nogueira. E você? Qual a sua opinião sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber, tá bom? Pessoal, muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado por estar aqui com o nosso canal. Daqui a pouquinho, ao meio-dia, a gente volta com mais um editorial para vocês hoje. Como eu estou em trânsito, como hoje é feriado, provavelmente hoje teremos somente 3 editoriais no dia, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial.